Vamos agora ao quadro esportivo com a Cíntia Moura, que já está aqui no estúdio. Boa tarde, Cíntia. Olá, Silas, muito boa tarde a todos vocês. Olha só, todo fim de ano é ano de especulações, vai e vem de jogadores e os times estão preparados aí para a próxima temporada, nesse ano de 2013. Vamos ver quais são as principais contratações dos times brasileiros. E uma das novidades, Silas, é a contratação de Diego Souza, que recentemente estava jogando num time da Arábia Saudita. Ele vai retornar ao Brasil, atuando pelo Cruzeiro. Pois é. O Fernando Praz também agora vai ter essa missão, grande missão de substituir Marcos, que é conhecido como São Marcos do Palmeiras. Lá no Vasco, Fernando. Pois é, o Palmeiras que saiu está ainda tentando se recuperar dessa fase ruim, do rebaixamento para a Série B, promete ir com tudo para a Libertadores nesse ano de 2013 e agora vai contar com o auxílio, a participação desse grande jogador que é o Fernando Praz, desse grande goleiro. Vamos ver. Depois da boa temporada na Portuguesa, Dida foi sondado por Palmeiras e Grêmio. Depois de o Verdão fechar com Fernando Praz, o tricolor gaúcho conseguiu negociar o salário do goleiro titular da seleção brasileira na Copa de 2006. Aos 39 anos, Dida será o camisa 1 do Grêmio em 2013. Depois de passagens marcantes por Bayer Leverkusen, Bayern de Munique e Inter de Milão, o zagueiro Lúcio, titular da seleção brasileira nas Copas de 2002, 2006 e 2010, chegou à Juventus para esquentar o banco. Insatisfeito, o ex-capitão da Canarinho rescindiu com a velha senhora e assinou por 2 temporadas com São Paulo. Goiás não só voltou à Série A, como sagrou-se campeão da Segundona Brasileira em 2012. Para manter-se na elite do futebol nacional em 2013, o esmeraldino já começou a fortalecer seu elenco. Reserva no Internacional, o goleiro Renan é o primeiro reforço de peso do Goiás neste fim de temporada. A transferência mais comentada neste final de temporada no Brasil é a do meia Diego Souza do Al-Ittihad, da Arábia Saudita para o Cruzeiro. O jogador, que já passou por Fluminense, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Atlético Mineiro e Vasco, estava sendo cobiçado por grandes times do país, já que havia rescindido o contrato com o time árabe, por falta de pagamento. No entanto, a Raposa foi mais rápida e garantiu o meia no time em 2013. Enquanto o Cruzeiro reforça seu setor ofensivo, o rival Atlético Mineiro fortalece a defesa. Em 2013, o Galo contará novamente com o volante Gilberto Silva, que estava no Grêmio, atuando como zagueiro. Campeão mundial em 2002 com a seleção brasileira, Gilberto Silva jogou no Alvinegro Mineiro entre 2000 e 2002, quando se transferiu para o Arsenal da Inglaterra. 10 anos depois, o jogador, que passou ainda pelo grego Panathinaikos, volta ao clube que o projetou. O Palmeiras foi rebaixado para a Série B, mas disputará a Copa Libertadores em 2013. Para brigar pelo título do torneio continental e garantir o retorno à elite do futebol brasileiro, o Verdão já começou a se reforçar. Contratado junto ao Vasco, o goleiro Fernando Praz chega com a difícil missão de substituir o ídolo Marcos, que fez história com a camisa do Palmeiras e pendurou as luvas este ano. Outro reforço palmeirense é o lateral direito Ayrton, que estava no Coritiba emprestado pelo Londrina. O jogador, que já passou também por Paraná Clube e Avaí Atlético Goianiense, entre outros, se destacou pelo Coxa na campanha do vice-campeonato da Copa do Brasil, marcando inclusive um gol sobre o Verdão no segundo jogo da final. Além de Diego Souza, o Cruzeiro contará com outro ex-flamenguista em seu elenco em 2013. O lateral esquerdo é Egídio, que estava emprestado ao Goiás. Foi contratado pelo time celeste e fará concorrência a Diego Renan e Vinícius Freitas. Cobiçado pelo Santos, William José trocou o São Paulo pelo Grêmio. O atacante de 21 anos chega a Porto Alegre emprestado pelo Deportivo Maldonado. O clube uruguaio comprou o passe do jogador em 2011, junto ao Grêmio Barueri, mas William José nunca chegou a atuar pelo time. Outra contratação do Grêmio anunciada neste mês foi a de Alex Telles, lateral esquerdo que estava no Juventude. Com 20 anos de idade, o jogador evidencia a preferência do técnico Vanderlei Luxemburgo em apostar por jovens promessas, que podem ganhar espaço no tricolor gaúcho em 2013. Quando foi eleito presidente do Flamengo no início do mês, Eduardo Bandeira de Melo prometeu uma contratação de peso para o rubro-negro. O grande nome de 2013 ainda não foi anunciado na Gávea, mas o Flamengo já pode comemorar o retorno de Alex Silva.
zagueiro que estava emprestado ao Cruzeiro. Em recuperação de uma lesão no joelho, o jogador de 27 anos quase não jogou pela Raposa e prometeu empenho total em seu retorno ao time carioca. Enquanto Alex Silva volta ao Flamengo, Negueba deixa o rubro-negro em direção ao São Paulo. O atacante havia sido negociado com o tricolor por empréstimo, na troca com o volante Kleber Santana, mas não pôde atuar pelo time paulista no Brasileiro, porque já havia feito mais de 6 partidas no torneio com a camisa do Flamengo. Quem também deixa o Flamengo em 2013 é o meia Wellington Bruno, de 26 anos. Com apenas 11 atuações com a camisa rubro-negra na temporada, o jogador ex-Ipatinga é um dos principais reforços da Macaca para a próxima temporada. Olha, tá aí então, né? Muitas mudanças e infelizmente, Cíntia, o meu Vasco está mergulhado na maior crise da história do Vasco da Gama. Financeira. Sem recursos, os seus principais valores estão indo embora, Juninho Pernambucano está entregando as chaves do Vasco da Gama. O presidente Roberto Dinamite admite que não tem saída para a situação financeira. É um caos. Um pequeno grupo de torcedores hoje em São Januário, pela manhã, estavam gritando o que eu, como vascaíno, não imaginava ouvir mais. Volta Eurico Miranda. Você sempre falou aqui, né, Eurico E Miranda? eu tenho a esperança de que só ele resolverá a questão do Vasco da Gama. Na verdade, esses problemas financeiros não estão acontecendo só com o Vasco. O Flamengo também está cheio de dívida. Clubes do país inteiro. Aqui no Piauí também a gente está vendo muito isso. Por exemplo, o Parnaíba, que foi campeão do Campeonato Piauiense nesse ano de 2012, corre o risco de nem disputar o campeonato no próximo ano por conta dessas dívidas aí financeiras. O Parnaíba, ele é um time bancado pela Prefeitura Municipal de Parnaíba, né? É uma prefeitura que dispensa mais recursos para o time de futebol. O novo prefeito, que era o atual, era vice na gestão passada, não é muito simpático em gastar dinheiro público com time profissional. E isso vai esvaziar o cofre do azulino, do Tubarão do Litoral. Exatamente. A gente vai mudar um pouquinho de assunto, que nossos atletas paralímpicos fizeram muito bonito nesse ano de 2012. Por isso, eles foram homenageados em uma festa que premiou aí os melhores do ano em várias modalidades. Mas os grandes vencedores vieram mesmo, foi do atletismo. Os heróis que defenderam o país em Londres são destaque na temporada de premiações. Mas esta é a vez da elite do Paradesporto Nacional se reunir na cerimônia do Prêmio Paralímpicos 2012, na noite desta quarta-feira. Concedidos pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, os troféus destinados aos melhores do ano serão entregues pela primeira vez na próxima cidade sede dos Jogos. Por meio das redes sociais, o público pôde votar nos indicados a melhor atleta até a meia-noite de ontem. Os finalistas foram definidos por federações e técnicos ligados ao comitê, e o anúncio dos vencedores promete ser o grande momento da noite. Entre as mulheres, Lúcia Teixeira, prata no judô, Shirlene Coelho, ouro no lançamento de dardo, e Terezinha Guilhermina, 2 ouros no atletismo, estarão no páreo. No masculino, a disputa está entre Alain Fonteles, ouro nos 200 metros T44, Daniel Dias, 6 medalhas de ouro na natação, e Disseu Pinto, 2 ouros na bocha. Além dos grandes vencedores da noite, o Prêmio Paralímpicos reconhecerá atletas que se destacaram nas 22 modalidades paralímpicas disputadas em 2012. As categorias de melhor técnico em modalidade individual e melhor técnico em modalidade coletiva ressaltarão o trabalho dos treinadores, enquanto o Prêmio de Revelação 2012 apontará o nome mais influente da nova geração de atletas brasileiros. Os vencedores foram escolhidos por membros do Comitê Paralímpico Brasileiro, que ainda fará uma homenagem surpresa a 2 pessoas que contribuíram para o desenvolvimento do paradesporto em 2012. Em Londres, o Brasil conquistou 21 medalhas de ouro ao longo de 11 dias de competição e alcançou a meta de ficar em 7º lugar no quadro geral, com 43 medalhas no total, 14 pratas e 8 bronzes. Com 6 ouros de Daniel Dias e 3 de André Brasil, a natação voltou de Londres como esporte brasileiro mais vitorioso, tendo somado ainda 4 pratas e 1 bronze. As 14 medalhas no total só perderam para o atletismo, que ganhou 18, sendo 7 douradas.
Tá bom. A gente encerra a nossa participação do esporte aqui, daqui a pouquinho a gente Você volta já vai, a falar. gente? Já, o horário encerrou. Pode tomar mais um cafezinho aí. O horário encerrou, mas daqui a pouquinho a gente volta a falar de esporte às 4h40 no Olé. Hoje a gente recebe a participação o diretor do Flamengo. Do Flamengo, né? O Jankel Costa, que vai falar sobre essa possível contratação do Amaral. Tem gente que está achando que isso é só especulação, tem gente que diz que já está confirmado, então a gente tira Deixa essa eu falar, dúvida. esse próximo ano, o Campeonato Piauiense começa no início do ano. Dia 26. Cobertura total da Rede Mil Norte de Comunicação, com uma novidade. Depois de 10 anos sem narrar futebol, eu vou voltar a narrar partidas de futebol pela televisão. Eu era narrador esportivo do rádio, depois passei a ser narrador da televisão. Há algum tempo que eu não narro o jogo, o último parece que foi River e Vasco em São Januário pela Copa do Brasil. Mas nós vamos retornar, ver se a gente não desaprendeu. Atualmente a gente estava com o Carlinhos Bacana, ele continua? Continua. Vai ficar revezando. Vai revezando. Né? O Carlinhos também é uma figura. Tá certo, pois boa tarde para você. Boa tarde.